Olá, eu sou a Mariana, da empresa Incentive. Estou muito contente de estar aqui com vocês, ministrando a segunda semana do módulo 8 desse EAD. Eu sou advogada, empresária, produtora cultural, sócia proprietária da Incentive, uma empresa sediada em Florianópolis, mas que atende todo o Brasil. Nós estamos há 10 anos no mercado, temos nosso currículo mais de 130 projetos. E eu espero poder estar contribuindo essa semana com vocês um pouco mais no conhecimento e no entendimento do que é a Lei de Incentivo à Cultura. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre o que é a lei e também sobre quem pode apresentar projetos. Essas são as redes sociais da Incentive. Quem quiser nos seguir, nós publicamos conteúdo relacionado aos mecanismos de incentivo fiscal. Nosso site incentivedeverdade.com.br. Temos um canal no YouTube também, onde tem um pouco de conteúdo, Facebook e Instagram. Mas vamos falar então do que interessa. O que é então essa Lei Federal de Incentivo à Cultura? Alguns de vocês podem já ter ouvido falar, outros não, mas com certeza todos já consumiram algum produto cultural que foi feito em razão dessa lei. Com certeza um de vocês já assistiu um filme, já leu um livro, já foi num espetáculo de teatro, num espetáculo de dança que foi financiado pela lei e às vezes nem sabe. Ela é uma lei que atende todo o Brasil e ela tem um apelido, que é Lei Rouanet. O apelido se dá por conta desse senhor, que se chama Sérgio Rouanet, que foi um dos mentores da lei lá em 1991. Hoje existe uma orientação de que a gente não use mais a expressão Lei Rouanet e use a expressão Lei de Incentivo à Cultura. Então ela não mudou de nome. Esse nome sempre existiu e Rouanet sempre foi um apelido. Durante essa semana, hora eu vou falar Lei Rouanet, hora eu vou falar Lei de Incentivo à Cultura e eu vou estar sempre falando da mesma coisa. A lei se divide nesses 3 itens. O FNC é o Fundo Nacional de Cultura. A gente não vai estudar isso aqui na nossa disciplina. O FICAT, que é um fundo de financiamento cultural e artístico, também nunca saiu do papel e nós não vamos estudar aqui nessa disciplina. E o nosso objetivo é falar do terceiro tópico, que é o incentivo a projetos culturais, que é o que nos interessa. Talvez alguém já tenha ouvido falar de renúncia fiscal. Renúncia fiscal é o seguinte: é quando o governo, nesse caso o governo federal, ele tem uma pizza, vamos imaginar que essa pizza é um montante de imposto que o contribuinte paga, daquele imposto. Então, às vezes é possível, o governo diz, olha, eu abro mão dessa fatia da pizza e deixo você servir para quem você quiser. É assim que funciona a Lei Rouanet. Existe um montante a pagar de imposto de renda, e o contribuinte, esse pagador, pode pegar uma fatia da pizza e servir para quem ele quer. E às vezes para a cultura do nosso país, para algum projeto. Então essa é a renúncia fiscal explicada de uma forma assim um pouco mais divertida. Estamos falando então do imposto de renda, dos leões ou das leoas, né? A Lei Rouanet se beneficia de imposto de renda. Não é de nenhum imposto municipal nem estadual. É imposto de renda que deixa de ser recolhido para o leão e vai, então, para a cultura do nosso país. Esse ano teve bastante polêmica e isso gerou uma dúvida. Será que a Lei Rouanet mudou mesmo? Não, ela não mudou. O que mudou foi uma norma que regulamenta a Lei Rouanet, que é a Instrução Normativa 02 de 2019. Vocês receberam já um material complementar, que é uma cartilha da Lei de Incentivo à Cultura, uma cartilha de cor vermelha, foi escrita por mim. E nesse material vocês vão ter essa instrução, essa norma mastigadinha, assim, de um jeito mais tranquilo, mais gostoso de ler. Olha só, em 2018 foram apresentados mais de 5.000 projetos para a Lei Rouanet, que foram aprovados. Um pouco mais da metade conseguiu captar recurso de imposto de renda e esses projetos movimentaram mais de R$1 bilhão no nosso país só em 2018. Essa é a média. Por ano, normalmente se movimenta R$1 bilhão pela Lei Rouanet. Então é o seguinte, goste ou não goste da lei, entenda ou não entenda, ela hoje é a maior financiadora de cultura do nosso país.
e tem um papel muito importante na promoção da cultura, de obras bibliográficas, na preservação do patrimônio do nosso país. Uma vez entendido um pouquinho do que é a Lei de Incentivo à Cultura, vamos entender se você que está nos assistindo, a sua entidade, ou enfim, quem pode apresentar projetos na Lei de Incentivo à Cultura. É necessário cumprir alguns requisitos. Então aqui eu fiz esse slide para vocês entenderem os personagens do projeto. Numa ponta, a gente tem uma figura que ali é representada pelo artista, que se chama de proponente, que é quem propõe o projeto, quem apresenta um projeto, uma ideia, um autor que quer escrever um livro, uma entidade que quer fazer uma feira do livro, quer fazer uma obra de teatro, enfim. Ele apresenta o proponente, o projeto, ao Ministério da Cidadania, que está lá em cima, e submete as normas da Lei de Incentivo à Cultura. O Ministério da Cidadania, através da Secretaria Especial de Cultura, vai aprovar, reprovar ou aprovar parcialmente o seu projeto. Ele dá dinheiro? Não. Ele vai autorizar o proponente a ir lá na iniciativa privada, lá no contribuinte do imposto de renda, bater na porta dele e solicitar o recurso. E aí o ciclo se fecha. Então, o proponente apresenta o projeto ao Ministério, que autoriza ele a executar aquele projeto, a captar o recurso, ele capta e então o projeto acontece. Esse é o ciclo da Lei de Incentivo à Cultura. E quem que pode ser proponente? Pessoas físicas, ou seja, artistas, escritores, autores que têm um currículo e uma vivência cultural. Entidades sem fins lucrativos, e aqui eu trouxe um exemplo de um cliente meu, que é o Instituto Beto Carreiro. Então, se essa entidade trabalhar com cultura, ela pode apresentar um projeto. Uma empresa com finalidade lucrativa, por exemplo, a minha empresa, Incentive, se eu trabalho com cultura, eu posso apresentar um projeto. E o poder público só pode apresentar um projeto se for da administração pública indireta. Fundações de cultura, por exemplo, podem apresentar. Fundação Catarinense de Cultura do Estado de Santa Catarina já apresentou o projeto. A prefeitura, de forma direta, não pode apresentar projeto. O proponente tem que atuar na área cultural, tem que ter lá no seu cartão de CNPJ atividades culturais e no seu ato constitutivo, que pode ser o contrato social, o estatuto social, tem que constar também a finalidade cultural. Esse slide ele é um pouquinho provocativo, mas aqui a gente tem 3 figuras artísticas. De um lado, a gente tem uma cantora que se chama Gabriela Góes, aqui de Florianópolis, e eu imagino que a maioria que está me assistindo não a conheça. É uma cantora muito boa, canta em espetáculos, casamentos, mas é pouco conhecida. O Darcy é uma figura que representa Florianópolis, um manezinho da ilha, também é de uma banda bem conhecida no nosso estado, que se chama Banda das Aranha, ou seja, é um artista mais ou menos conhecido. Acredito que alguém que está assistindo esse AD deva conhecer sim o Darcy. E Pablo Vittar é uma figura muito polêmica, muito conhecida, alguns amam, outros não, mas é um artista. Os 3, independente de serem conhecidos ou não, têm o direito de utilizar a Lei Rouanet. Você concorde ou não com isso, se eles cumprirem os requisitos do slide anterior, eles podem apresentar projetos pela lei. Ou seja, a lei não mede o grau de fama do artista ou o mérito da arte dele. Simplesmente cumprindo os requisitos, a pessoa pode apresentar. Nesse sentido, a Fundação Xuxa Meneghel, que quase todos vocês devem conhecer, se trabalhar com cultura, pode apresentar projeto. E a CUFA, que é a Central Única de Favelas do Rio Grande do Sul, por exemplo, que usa a Lei de Incentivo à Cultura, não é tão conhecida, mas tem o mesmo direito em apresentar projetos. Muito obrigada, agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.